o capitalismo teria que adequar a sexualidade do sujeito, ou seja, reprimir as necessidades da libido, de modo que o corpo e a estrutura psíquica das massas se adaptasse ao domínio da propriedade privada e à mercantilização da vida. Não bastava apenas a burguesia e os seus intelectuais dizerem que as coisas eram assim mesmo. Era necessário que a estrutura psíquica e orgânica se adaptasse ao próprio sistema econômico, de modo que, frente à situação mais absurda que um trabalhador pudesse viver, ele a aceitasse, não pela força, mas como se ela fosse uma situação inevitável e natural. E é justamente isso que vai acontecer. Olá, aqui é o Vanderlei Todai. A pergunta que o Reich se faz no início dos anos 30 é: por que é que não bastava a posição de classe do trabalhador para que ele se tornasse socialista? Ou de outra forma, por que é que as massas de trabalhadores aceitavam a ideologia dominante capitalista que era evidentemente contrária à sua posição de classe? Ou mais ainda, por que é que a posição de classe de um trabalhador não coincidia necessariamente com a sua posição ideológica? O Reich vai perceber que não bastava fazer um trabalho de conscientização de classe apenas, informando o trabalhador da sua condição, dos seus interesses econômicos, ou explicando sobre as crises capitalistas e de como a burguesia dominava a economia, a propriedade e o Estado. A ideologia burguesa capitalista não era um mero sistema de ideias, porque se fosse apenas isso, um outro conjunto de ideias que correspondesse melhor à realidade do trabalhador seria suficiente para quebrar aquela velha ideologia e dar ao trabalhador consciência de classe, trazendo ele para o movimento revolucionário. Mas não era assim que as coisas se passavam no campo da ideologia. A ideologia, como modo em que as ideias e interesses das classes dominantes se impõem como ideias dominantes, não era apenas um circuito de ideias racionais e objetivas que pudessem ser substituídos por uma outra objetividade melhor e mais lógica. A ideologia era composta de um núcleo afetivo, emocional e irracional. Esse núcleo irracional que permite que as massas aceitem a ordem de poder baseada na violência, na guerra e na exploração e que é claramente oposta aos seus interesses e necessidades. O Reich cita o exemplo de um soldado. Por que é que um soldado se dirige voluntariamente para morrer numa guerra sobre a qual ele nada sabe, em nome de autoridades que ele aceita e princípios abstratos que não correspondem ao seu próprio modo de vida? Diz o Reich, havia um outro componente interno à estrutura psíquica das massas que impedia a formação da consciência de classe e que colocava a posição de classe do sujeito em contradição com a sua posição ideológica. Era esse componente que fazia com que ele negasse a própria condição de classe e aderisse à ideologia das classes dominantes burguesas. Por mais explícita que fosse essa contradição. Um componente psíquico-emocional que impedia o sujeito de se rebelar contra as estruturas sociais que o oprimiam. Diz o Reich, esse componente é a moral antissexual. Aqui cabe um recuo importante para explicar o significado da sexualidade no pensamento do Reich. Diferentemente do Freud, que criou um mito pessimista em torno da sexualidade da cultura, o Reich vai ver a sexualidade como uma força propulsora orgânica que habita o sujeito e que direciona ele em busca de prazer, mas também de criatividade e contato com o mundo. Primeira questão, a sexualidade não se reduz à genitalidade. Segunda, ela se expressa bem pelo conceito de libido, que é o modo como o organismo fixa sua energia nas coisas e relações em busca de prazer. E ela tem várias fases, a oral, a anal, a genital. A genitalidade é apenas uma fase da libido, ainda que seja uma fase muito importante. Quanto mais uma sociedade permite a satisfação das necessidades da libido, o que significa a satisfação que a criança recebe pelo olhar materno, a satisfação oral na amamentação e a satisfação livre da genitalidade, isso nas primeiras fases da vida, mas também nos momentos seguintes da vida, mais criativo, saudável e satisfeito é o sujeito. Aqui a genitalidade tem um papel importante, porque ela que faz a função de colocar o sujeito em contato ativo com o mundo,
expandir o organismo e ampliar como nenhuma outra a satisfação e o prazer. Diz o Reich, quanto maior for a satisfação genital do sujeito, maior a sua capacidade criativa e o seu contato com a realidade. Quanto mais reprimidas forem as necessidades da sexualidade, quanto mais ela for insatisfeita ou reduzida às demandas instrumentais da vida cotidiana, coisificada e sem sentido, menos satisfeito, menos criativo e mais perverso será o indivíduo. Essa foi, inclusive, uma das principais disputas do Reich com Freud. O desenvolvimento da sexualidade não estava no Reich em contradição com a cultura, mas a cultura se desenvolvia mais e melhor, no sentido de uma direção mais saudável, se as necessidades da sexualidade fossem livres. Foi por isso que o Reich fez todo um estudo sobre o comportamento sexual de sociedades não patriarcais ou de sociedades onde a sexualidade ainda não havia sido sistematicamente reprimida. E estas sociedades demonstravam claramente que a sexualidade não estava em contradição com a cultura necessariamente, que havia muitas culturas avançadas, criativas e muito mais saudáveis do que a civilização do Freud, cuja marca central dessas sociedades eram duas. Primeiro, a ausência de propriedade privada da riqueza, ou seja, não havia uma classe dominante ou um grupo que controlava a propriedade em antagonismo com outros grupos. E segundo, a ausência de repressão sexual na criança em qualquer das fases da libido. Por isso que o Reich, pensando a partir do Marx, o Reich tinha uma leitura muito sofisticada do Marx, não uma leitura simplista, o Reich vai perceber que a ideologia não era apenas um conjunto de ideias erradas ou equivocadas sobre a realidade. Como um bom materialista que ele era na época, ele diz: a ideologia não poderia fazer a si própria como num passe de mágica, ela teria que responder ao período histórico em que ela estava. A ideologia correspondia às relações sociais dominantes de uma época. Se a ideologia carregava em si um núcleo irracional, ela correspondia necessariamente ao conjunto de relações sociais irracionais. A ideologia burguesa, o seu núcleo irracional antissexual, que anulava a potência criativa, agressiva e rebelde do trabalhador, correspondia à própria lógica irracional do modo de produção capitalista. Se a tese do Reich está certa, o capitalismo teria que adequar a sexualidade do sujeito, ou seja, reprimir as necessidades da libido, de modo que o corpo e a estrutura psíquica das massas se adaptasse ao domínio da propriedade privada e à mercantilização da vida. Não bastava apenas a burguesia e os seus intelectuais dizerem que as coisas eram assim mesmo. Era necessário que a estrutura psíquica e orgânica se adaptasse ao próprio sistema econômico, de modo que, frente à situação mais absurda que um trabalhador pudesse viver, ele a aceitasse, não pela força, mas como se ela fosse uma situação inevitável e natural. E é justamente isso que vai acontecer. Com a industrialização e o assalariamento, as longas jornadas de trabalho, o desemprego em massa e o predomínio político-econômico dos grandes proprietários, vai se impor um completo sistema de gestão da sexualidade. Manuais médicos de combate à masturbação infantil, técnicas de se amarrar as mãos das crianças na hora de dormir, repressão dos jogos sexuais infantis, criminalização jurídica do aborto, da homossexualidade, criminalização do sexo no ambiente de trabalho, são apenas algumas formas e alguns exemplos do sistema de controle capitalista da sexualidade genital. Mas também a repressão das necessidades da libido de modo mais amplo, extensas jornadas de trabalho, mercantilização de todos os aspectos da vida, isolamento pessoal, insegurança generalizada, medo do desemprego em massa, empobrecimento das classes trabalhadoras, vão criar todo um esquema de repressão das necessidades da libido oral, por exemplo, e vão enfatizar os aspectos da libido anal ligado ao controle e à contenção. Por isso, como viu Freud numa fase da sua obra, mas que depois ele vai acabar entendendo tudo errado, como dizia o Reich, o capitalismo, enfatizando o seu domínio sobre a libido anal, vai produzir uma série de sujeitos sádicos e masoquistas capazes de se adequar e se submeter à ordem dominante capitalista, enquanto as necessidades da libido oral e genital ficam reprimidas, insatisfeitas ou relegadas a segundo plano. É em torno dessa economia sexual, como diz o Reich,
que se monta toda a moral antissexual capitalista. Por isso, a estrutura psíquica das massas se identifica com as classes dominantes, por quê? Por um lado, o seu masoquismo impõe a aceitação sem questionamento da autoridade, no caso da autoridade burguesa, seja ela qual for. E por outro lado, porque os impulsos sádicos produzidos a partir daí no organismo fazem com que o sujeito se identifique com as classes dominantes na expectativa de que ele também possa ser, em algum momento ou de alguma forma, tão dominante e violento quanto é a própria burguesia e a classe dominante. Por isso que a aceitação da ordem dominante ela não depende da posição de classe das massas, mas da força da moral antissexual, que representa então o núcleo irracional da ideologia capitalista. O modo como essa moral antissexual burguesa vai encontrar uma representação tão forte no nazifascismo é um tema para os nossos próximos vídeos. É isso, obrigado.